E por que que eu tô dizendo que os parlamentares deveriam se comprometer com o Valdemar e fazer ele de otário, né? Porque ele tá se fazendo de trouxa. Então já que ele tá se fazendo de otário, tá se fazendo de trouxa, não tem um ditado que diz que todo dia sai de casa um esperto e um otário, né? Um mané e um sabidão. Nesse momento, o Valdemar tá querendo se fazer de otário, que ele não é otário, ele é esperto até demais, mas nesse momento ele quer se fazer de otário. Por que que você tá falando isso, Calito, que ele quer se fazer de otário? Porque ele sabe que a anistia, no caso do Bolsonaro, no caso de outros parlamentares que eles também têm cogitado pedir anistia, é inconstitucional. Ela não irá acontecer, tá? E caso aconteça por parte da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou das duas, será entendida como desvio de finalidade ou desvio de poder. Então, logo, o STF vai decidir que não pode ser aplicada. Quer dois exemplos práticos de desvio de funcionalidade e de finalidade e desvio de poder? O caso envolvendo a anistia do Daniel Silveira, que o STF revogou porque mostrou claramente que violou o princípio da impessoalidade, moralidade, publicidade, legalidade e eficiência. E vale lembrar também que essas decisões, elas têm de ser pautadas no interesse público, ou seja, não pode ser baseado no interesse pessoal. Por isso que o artigo 37 da Constituição fala sobre o princípio da impessoalidade. Que é outro exemplo, já que eu falei que estaria dois, a indicação do Alexandre Ramagem para a Superintendência da Polícia Federal, né, para a direção da Polícia Federal ali, que a gente viu que o STF barrou por um motivo bem evidente. O Bolsonaro violou o princípio da impessoalidade, deixando ali claro que o objetivo da indicação dele em relação ao nome do Ramagem era uma ideia para a proteção pessoal do seu núcleo familiar e de pessoas próximas, até porque quando aquele vídeo da reunião vazou, ele disse o quê? Que não iria esperar alguém fuder, desculpa o termo, a família dele para que ele tomasse medidas em relação à Polícia Federal, que se ele não conseguisse mexer no que ele queria, que ele trocaria o ministro, e se ele não conseguisse fazer o que ele queria, ele daria um jeito porque ele era o presidente e acabou, tá? E aí muita gente mandou este material aqui para mim, ó. PL negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e do Senado. Pré-candidatos às disputas vêm sendo procurados pelo presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto. Material assinado pelo Laurimberto Pompeu e pelo Gabriel Saboia. E aqui tem um pedacinho da fala do Valdemar. Vamos colocar isso sim, a anistia, né? Na mesa sim. Tanto na eleição da Câmara quanto na do Senado, onde já incumbiu o líder, o Rogério Marinho, de tratar destes diálogos, diz Valdemar da Costa Neto. Saiu até uma matéria aqui publicada na revista Fora, assinada aqui pelo Henrique Rodrigues, tá? Que eu vou deixar o link para vocês lerem, mas eu vou discordar um pouco aqui da matéria, porque o Henrique Rodrigues fala sobre a estratégia e o risco de realmente isso ser aprovado no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, né? Eu não sei qual é a área de formação do Henrique, eu não vou questionar aqui a capacidade técnica dele, que meu objetivo não é esse. Mas eu tô aqui para tranquilizar o próprio Henrique e para tranquilizar a audiência do canal aqui, a audiência da revista Fórum, né? Que mesmo que os parlamentares decidam, Henrique, votarem a anistia do Bolsonaro, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, o STF vai revogar, porque já tem jurisprudência sobre isso no caso do Daniel Silveira e já tem jurisprudência sobre isso no caso do Ramagem também, quando ficou claro ali o desvio de poder e desvio de finalidade por parte do Jair Messias Bolsonaro. E outro ponto importante também que a gente precisa lembrar, tá? Que os crimes que o Bolsonaro cometeu foram crimes contra a democracia brasileira. E o Estado Democrático de Direito, como estabelece o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, nos seus incisos, traz claramente que o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea. E como cláusula pétrea, ele não pode ser alterado, né? Em tese não pode ser alterado, modificado. E quando o Bolsonaro ataca o Estado Democrático de Direito, ele está atacando uma cláusula pétrea, tão logo ele não terá atendido ali um pedido de anistia ou de acolhimento, né, ali, de perdão, por conta dos crimes que ele teria cometido, tá certo? Olha o que diz o material aqui publicado lá na revista Fórum. Anistia para Bolsonaro ganha força com a estratégia implantada pelo PL. Partido do ex-presidente de extrema-direita, que está inelegível por 8 anos, corre sério risco de ir para a cadeia. Tomou um rumo que empareda o Congresso. Entenda, é que ele vai citar, por exemplo, né, que o PL tem uma bancada grande, né, tem 90 deputados federais e que também tem aqui 13 senadores da República. Deixa eu aumentar um pouco aqui. E que tem 13 senadores da República e que infelizmente não daria para os senadores e deputados simplesmente falarem que não votariam de acordo com os interesses do PL, do Valdemar, e acabou. Só que ele bem lembra aqui que não teria como ser assim, porque o PL tem uma bancada grande. Mas aí agora eu vou desenhar um pouco aqui mais claro um ponto que não foi abordado aqui, Henrique, como eu disse, com todo o respeito ao seu material, tá? Independente do PL dar essa pressão ou não, ou apoiar ou não ali os nomes indicados pelo Bolsonaro ou algo do tipo, a gente precisa lembrar um ponto importante, Henrique, tá? Qual que é o ponto importante que eu quero lembrar aqui para vocês? Que
A cláusula pétrea, ao pedido de anistia, perdão, ao Bolsonaro, mesmo que aprovado nas casas, é inconstitucional, será revogado pelo TSE. Ou melhor, pelo STF, tá? Olha o que diz aqui o trecho da matéria. Mais um desavisado pode pensar assim: desde que sejam firmes e tenham oposição clara, é só o candidato recusar a oferta e manter-se sem se comprometer com a tal posição de anistiar o Bolsonaro. Ok, mas as coisas não são exatamente assim. Menos 90 votos na Câmara e 13 votos no Senado são um cenário que torna praticamente inviável uma vitória de um deputado ou senador para ganhar a presidência de sua casa legislativa, com especial dificuldade para o primeiro exemplo. E aí eu quero trazer para vocês aqui o ponto que eu quero acrescentar na matéria do Henrique Rodrigues aqui, que é o seguinte, Henrique. O STF já tem jurisprudência para entender o desvio de finalidade. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui, ó, este material publicado lá na Conju, tá? No Jus Brasil, perdão, que vocês podem ler, ó. Desvio de finalidade como elemento de invalidação de ato da administração pública. E aí vocês vão ler esse material aqui, que vocês vão entender que o caso envolvendo o Bolsonaro, Daniel Silveira, a indicação do Ramagem, violam esses princípios, né? O princípio ali que estabelece o artigo 37 da Constituição, o princípio da impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade e eficiência.